Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Há uns anos atrás, visitei os Estados Unidos da América e lembro-me de entrar dentro de casa de uma família amiga que, no hall de entrada, a receber os seus visitantes, tinha pendurado um quadro bordado com uma frase que, no fundo, era um versículo bíblico que é retirada daquilo que hoje ouvimos na primeira leitura do livro de Josué. E dizia assim essa frase que, no fundo, dava as boas-vindas a todos os visitantes. As for me and my house, we will serve the Lord. Quanto a mim e à minha família, nós serviremos o Senhor. Que é o que ouvimos hoje também na primeira leitura, no fundo, quando Josué está a pôr diante do povo de Deus as duas hipóteses que, no fundo, têm à sua frente. Ou servir a Deus, o Deus que os salvou, o Deus que lhes fez ver a terra prometida, o Deus que, no fundo, fez imensos prodígios, fez descer o maná, no fundo, quando tinham fome, livrou-os dos inimigos e tudo mais, ou então os ídolos antigos, aqueles ídolos que serviam antes de conhecerem o único Deus, ou então, por outro lado, os ídolos futuros, os ídolos da terra onde estavam, e que, no fundo, era pedida agora uma decisão da parte do povo de Israel. E Josué dizia, então também a jeito de exemplo, a jeito de tomar a iniciativa, quanto a mim e quanto à minha família, serviremos o Senhor. É uma decisão radical, como quem diz, a partir da raiz, é uma decisão de orientar toda uma vida, não apenas a vida pessoal e o seu coração, mas a vida de toda a família. Assim o fez Josué. Quanto a mim e à minha família, serviremos o Senhor. E esta decisão expressa, de facto, uma orientação radical, não apenas minha, mas, no fundo, uma orientação comunitária, neste caso da família, para o Senhor. Servir o Senhor em conjunto. Servir o Senhor enquanto família, servir o Senhor comunitariamente. E como é bonito ver esta decisão de Josué, este exemplo, estas palavras que nos deixou, e que, ao que sei, não está apenas presente essas palavras que ele disse naquela casa que visitei, mas pelo que percebi, é um hábito comum nas casas americanas também ter assim um versículo bíblico, no fundo, nem nas casas cristãs, marcar aí o tom que deve, no fundo, imperar naquela casa. E estas palavras de Josué são proferidas na presença de uma pedra, diz-nos também o texto bíblico que ouvimos na leitura, e que essa pedra é como se fosse o testemunho daquilo que foi ali dito e que foi ali decidido pelos israelitas, aquela decisão radical que ali tomavam de servir ou não a Deus. E nestes 10 minutos, Jesus, diante desta decisão radical, diante desta pedra que o testemunha, eu queria rezar também estas decisões de vida que nós tomamos e também estas pedras firmes que nos ajudam também a concretizar aquilo que muitas vezes dizemos por palavras e que, quando as transformamos em compromisso, quando os dizemos diante de alguma coisa mais concreta, nos ajudam a fazer dessas palavras verdade na nossa vida, comprometem-nos de verdade. E como é tantas vezes verdade isso nas nossas vidas? Saímos de uma grande experiência, como poderá ter sido, por exemplo, a Jornada Mundial da Juventude, ou uma experiência de missão país, um campo de férias que tínhamos agora feito. Podemos estar muito motivados, podemos estar, de facto, com grande vontade de seguir a Deus, mas é fácil também irmos simplesmente ao sabor daquilo que nos apetece no momento. No fundo, agora vamos à missa, agora até rezamos todos os dias o terço, agora até temos um grande fervor e parece que tudo aquilo que vem de Deus nos sabe bem, mas se não temos estas pedras firmes, estes compromissos que nós assumimos, se não pomos, como fizeram os israelitas, qualquer coisa que os comprometa também, tudo isso depois pode passar, vai apenas ao sabor dos apetites e que, no fundo, passa um mês, passam 2, e toda aquela experiência grande que vivíamos, quando desanimamos, acaba por ir embora.
E ao rezar estes 10 minutos, Jesus, eu queria rezar também estas pedras, estes momentos firmes de escolha para Deus. Penso na minha vida, como por vezes, naquilo que é a minha relação contigo, Senhor, há estas pedras que me ajudam a comprometer-me contigo para ir para além do desânimo do momento. Como, por exemplo, a missa dominical, uma destas pedras fundamentais que até nos dás como mandamento, mesmo no meio do descanso das férias, mesmo no meio daquilo que faço no dia-a-dia, é uma dessas pedras onde, no fundo, está aí o testemunho de que eu te quero seguir. A oração pessoal que faço, o terço que rezo, tudo isso revelam-se estas pedras de decisão de te seguir a ti e que este meu coração que te quer ir atrás de ti depois concretiza-se em algo de muito real, nestas pequenas práticas que não são apenas exteriores, mas são feitas também com vontade, com o coração, para que no fundo também ter o coração preso a ti, para testificar esta decisão de te seguir de verdade, como fizeram os israelitas. Mas queria voltar, Senhor, àquela frase que motivou esta oração: quanto a mim e à minha família, serviremos o Senhor. Se é verdade que estas pedras firmes na nossa vida pessoal, então na vida de família, como Josué aqui estava a falar, também há estas pedras que no fundo marcam a identidade de quem somos, como naquela casa que visitei, aquele quadro com esta frase bíblica. E se calhar todos temos a experiência de como é bom visitar uma família saudável, onde se cheira a alegria cristã, onde se vive aquela paz que se sabe que vem do Espírito Santo, onde no fundo existem também algumas pedras firmes de compromisso que marcam o aroma cristão dentro do lar. No fundo, são alguns traços de identidade de uma família católica. É claro que existem várias expressões diferentes, não há propriamente uma receita comum para todas, mas ainda assim sabemos que há alguns desses traços que marcam a identidade de uma família cristã. E queria, Jesus, então aproveitar para rezar esses mesmos traços, como estão presentes na minha família, ou se por acaso ainda não tenho uma família própria, uma família minha, mas quem sabe, se calhar sou chamada a formá-la por vocação, que traços é que posso então colocar, que pedras firmes posso então ter como este bom aroma que se estabelece na casa que eu quero formar. Se por acaso estou a namorar, então posso aproveitar para falar disto com o meu namorado ou a minha namorada, e perguntar-me que pedras vão ser estas. Será rezarmos o terço em família? Será, com certeza, sim, rezarmos antes das refeições, lembrando-nos que temos um Pai do céu, agradecendo os alimentos, pedindo a bênção para os mesmos? Será, no fundo, também termos algum tempo em que nos juntamos em família para rezar, com naturalidade, como quem se dirige ao seu Pai do céu? Algumas pedras, alguns destes compromissos que ajudam, no fundo, a marcar aquela frase que está à porta dentro da vida da família. Quanto a mim e à minha família, serviremos o Senhor. É bonito, Jesus, é evangelizador, é motivante ver como famílias alegres à volta de ti, ver como famílias têm-te como centro, ver-te, no fundo, como tanta gente pode amar-te e seguir-te da forma como também os inspiras a fazer. Não meramente de uma forma mecânica ou simplesmente formalista, mas feita com amor. Talvez nos lembremos, se calhar se temos famílias católicas de origem, se vimos desses meios, que como era bom, depois do jantar em casa da avó, sabíamos que se ia rezar o terço. Como é bom saber, por exemplo, que ao meio-dia iríamos parar e rezar o Ângelus em conjunto, a lembrar o acontecimento fundamental da Anunciação. Como é bom, Jesus, tantas pequeninas coisas que podem parecer simplesmente algo insignificante, mas que num conjunto formam um grande jardim que te dá glória, que fala de ti e te faz presente. Quanto a mim e à minha família, nós serviremos o Senhor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.